Hoje eu estou aqui, quer dizer, uma notícia extraordinária, né, que saiu aí semana passada, decisão do dia 23 de agosto, né, que foi o TRT da segunda região em São Paulo, que deu ganho parcial de casos no processo de vínculo empregatício. Aqui com o documento que eu tenho foi suprimido o nome do recorrente, que é o nome do motorista que fez essa ação, solicitação de vínculo empregatício, tendo sido negado em primeira instância. Veja bem, ele perdeu em primeira instância e recorreu para a segunda instância. Ficou indignado e com razão com a decisão negativa em primeira instância e recorreu. Ele ganhou. E ganhou, quer dizer, agora a Uber cabe recurso ao TST em Brasília, onde está o meu processo já há algum tempo, deitado em berço esplêndido, assim como está o processo do Rodrigo. O Rodrigo ganhou em primeira instância aqui em Belo Horizonte, perdeu no TRT na segunda instância e agora fez um recurso para o TST em Brasília. Esse caso desse processo agora vai se juntar ao meu caso e do Rodrigo e provavelmente de algum outro caso que tem aí que eu não tenho notícia. Mas eu gostaria aqui de registrar, parabenizar e cumprimentar, tá, duas magistradas. Uma eu sei que é desembargadora Beatriz de Lima Pereira, que foi a relatora desse caso, e Maria Fernanda de Queiroz da Silveira. Essas duas mulheres corajosas, para quem eu tiro o chapéu e cumprimento, porque tomaram uma decisão óbvia, tá? Uma decisão que é óbvia, e simplesmente aplicaram a lei. Eu vou colocar a lei aqui, tá? Esse vídeo aqui vai ficar muito fácil as coisas para os advogados. Tem muito conteúdo e o vídeo deve ficar um pouco mais longo, mas quem assistir certamente vai gostar. Então, veja bem, Lei 12.551 de 2011, artigo 6º da CLT. Então esse assunto de Uber, plataforma digital, tecnologia disruptiva, está na lei, no artigo 6º CLT. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Que é isso que eu falei lá, a subordinação nas plataformas digitais, ela é feita digitalmente, ela é feita por algoritmo, não há presença do gerente. Então, é só aplicar a lei, porque esses marmanjos aí, desses juízes que tem e de certos desembargadores que têm negado provimento a essa solicitação de vínculo, estão incorrendo em erro e falta de informação. Então, cumprimento aqui e registro mais uma vez essas desembargadoras Beatriz de Lima Pereira e Maria Fernanda de Queiroz da Silveira, TRT da segunda região. O processo teve origem na 38ª Vara do Trabalho, que teve o pedido negado, tá certo? E subiu para o TRT. Então, os meus cumprimentos a essas duas mulheres aqui, que, quer dizer, estamos precisando dessa sensibilidade feminina, dessa coragem para poder tomar uma decisão acertada. Nesse documento, em toda a peça jurídica, há muita menção a Fordismo, a Taylorismo e Toyotismo. Então eu queria fazer aqui, contextualizar primeiro, tá? Falar um pouquinho disso aqui antes de entrar aqui em si na peça jurídica, aqui na decisão dessas desembargadoras. Porque esses momentos históricos, tá certo, que trata dos novos modelos de organização do trabalho. Então, quais sejam as revoluções industriais que nós tivemos. Então, a primeira revolução industrial, que aí as datas podem variar aqui de uma década até 2 ou 3 décadas, tá? Mas a primeira revolução industrial está datada de 1760 a 1840. E o que se destacou nessa época foi a máquina a vapor, as ferrovias e a indústria têxtil. No caso das ferrovias, só para abrir um parênteses aqui rapidamente, lembrando aos senhores, para quem não sabe, em torno de 1870,
1880, e aí eu já estou falando lá da segunda Revolução Industrial, o Brasil era líder em ferrovias, o Brasil tinha a maior extensão ferroviária do planeta. Infelizmente, com a queda do Império, os republicanos fizeram um trabalho de desconstrução e destruição de nossas ferrovias, o que foi lamentável. A segunda Revolução Industrial data mais ou menos de 1840 a 1950, tá certo? E ela aconteceu na Inglaterra, Estados Unidos e França, tá? Que foi na segunda metade do século XIX. Linha de montagem, tá? O Fordismo, ele trata da produção em série, porque Henry Ford, que fundou a Ford em torno lá de 1905, 1906, ele montou a linha de montagem. Então, os operários ficavam posicionados em pé, esperando que as peças, que o carro fosse sendo montado numa linha de produção. Então, você vê que é um modelo diferente de organização do trabalho. Para poder organizar as empresas, para poderem crescerem, né, e se tornarem grandes, gigantes e multinacionais, então foi convocado Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração. Então ele é um pensador, um engenheiro americano, pensador, que foi estudando então essa nova ordem do trabalho. Então ele introduziu o conceito militar nas empresas de organização, disciplina e subordinação. Então, quando se fala de Fordismo, está falando de produção em série, linha de montagem. Quando se fala de Taylorismo, está falando desse estudioso considerado pai da administração moderna. Inclusive, aquele filme, os filmes que passa aí, que é uma delícia de filme, né? Com Charles Chaplin, Tempos Modernos, é uma sátira a esse momento histórico da segunda Revolução Industrial, onde o operário tinha que ficar ali na linha de produção e ele tinha que ficar atento com a chegada das peças à sua frente. Então tem um momento do filme lá que quando soa a campainha encerrando o trabalho, Charles Chaplin continua com as duas ferramentas caminhando assim lateralmente, né, com duas ferramentas. É como se ele estivesse num movimento robotizado. Tá? Depois nós tivemos a terceira Revolução Industrial, que data mais ou menos de 1950 a 1995, a 1990 ou até o ano 2000. Tá? Essa revolução, aí já entra a questão do toyotismo, tá? Que foi a introdução nessa Revolução Industrial da eletrônica, da robótica, do computador e da internet. Então, na Revolução Industrial, e aqui a data pode variar de 10 a 20 anos, nós estamos falando de globalização e multinacionais. A questão do toyotismo, que aí em torno de 1960, é que trata de uma mão de obra multifuncional e qualificada, né? A mecanização flexível, qualidade total e o sistema just in time. Então, com o passar dos anos e com a modernização das empresas, sempre preciso repensar essas relações trabalhistas. As invenções, as novas criações que vão mudando a forma de se comportar e de exercer a mão de obra laborativa. Razão pela qual é sempre preciso destacar e estudar essas questões. Bom, aí agora nós estamos falando agora da quarta Revolução Industrial, que alguns aqui estão querendo dizer que ela foi iniciada com a criação do Foro Mundial de Davos, que é um espaço aí para discussões de temas globais, né? Na verdade, Davos foi criado em 71, mas eu estou querendo, aqui na minha opinião singela aqui, simples, dizer que essa quarta Revolução Industrial, ela está começando agora na virada aí de 1900 para 2000, 2010 aqui, na virada do século XX para o século XXI, com a chegada da indústria 4.0, tá? Da tecnologia disruptiva, da Big Data,
computadores aí com grandes quantidade de dados, nanotecnologia, robôs e impressão 3D, tá certo? A quarta revolução industrial, ela pretende criar uma conexão entre o mundo digital, o mundo físico e o homem. Então aqui no caso da Uber, tá? No caso da Uber, nós estamos falando do mundo digital, que é a plataforma do Uber, que é o software, o mundo físico, que seria o carro, né? E o homem. Então, assim, bem-vindos à quarta revolução industrial. Você está no olho do furacão. E da agora para frente, pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, as notícias não são boas. É a submissão do homem à máquina, tá certo? E à inteligência artificial. Estamos falando aí de algoritmos. Então, estamos todos vivenciando esse momento e vamos ver o que vai acontecer para frente. Eu vou entrar aqui e fazer comentário, já está com 11 minutos de vídeo, esse vídeo deve chegar a 20 minutos. É muito extenso o assunto, eu não quis picar esse vídeo em duas partes, tá? Do objetivo social. Então, o que eu destaquei aqui, o que eu destaco aqui nessa decisão do TRT lá de São Paulo, é que as desembargadoras usaram os próprios argumentos da Uber contra ela. E eu achei fantástico isso aqui e vim acompanhando aqui. Na verdade, é uma ratificação do que já foi discutido aí no outro vídeo, que é a Uber perde ação trabalhista lá no Rio de Janeiro, que é aquela decisão também favorável da juíza lá do Rio de Janeiro, Cissa Biasoli. Então, veja bem, do objetivo social. Aqui elas falaram que são plataforma tecnológica, tá certo? Então aqui, ó, olha bem o comentário delas aqui, é a conclusão delas. No que respeita ao objetivo empresarial das demandadas, que é Uber, tá? Demandadas porque eles usaram três razões sociais de Uber aqui. Então quando fala demandadas é porque são essas razões sociais diferentes de Uber. É falacioso o argumento utilizado na medida em que há controle da concretização do serviço de transporte prestado pelo motorista dito parceiro. Se se tratasse de mera ferramenta eletrônica, por certo, as demandadas não sugeririam o preço do serviço de transporte a ser prestado e sobre o valor sugerido estabeleceria o percentual a si destinado. Também não condicionaria a permanência do motorista às avaliações feitas pelo usuário do serviço de transporte. Simplesmente colocaria a plataforma tecnológica à disposição dos interessados, sem qualquer interferência no resultado do transporte fornecido e pelo serviço tecnológico oferecido. Estabeleceria um preço, um valor a ser pago pelo motorista pelo tempo de utilização do exemplo. Então, o que aconteceu? Eles usaram uma questão aqui de uma cozinha industrial, que o empresário aí em São Paulo... ele criou uma cozinha industrial e ele aluga o espaço. Então qualquer pessoa lá pode ter simultaneamente 2, 3 cozinheiros, eles alugam o espaço, fazem a comida deles, eles têm o cliente, tá certo? E eles dão o preço. Se ele fizer a comida lá e o cliente morrer, é problema dele e do cliente que comeu a comida envenenada. O aluguel da cozinha não tem nada a ver com isso. Então, se fosse, tá? Se fosse o que ela está falando aqui, que ela é plataforma digital, ela ia alugar, por exemplo, vamos supor que ela ia cobrar R$500 por mês para alugar a plataforma digital, tá certo? E ia conectar lá, colocar a possibilidade de conectar clientes e motoristas para eles poderem lá interagir da forma que eles achassem que eles deveriam. Então, falacioso aqui, para quem não sabe, falácia é mentira. Então, o objetivo social aqui, tá certo? É transporte de passageiros e não plataforma digital ou plataforma tecnológica. Ela cita aqui eles estão citando aqui, Dr. Eduardo Rockenbach Pires, juiz do trabalho, tá certo? Que ele coloca aqui, conclui-se com segurança que a mercadoria com que a ré atua não é aplicativo, e sim o serviço de transporte. E a confirmação dessa conclusão também pode ser extraída da confissão das demandadas de que contratam seguro de acidentes pessoais em favor de seus usuários. Então, ou seja, a questão do seguro é porque ela está preocupada lá com o cliente dela.
Tá? Se ela fosse simplesmente a plataforma digital, ela ia alugar lá a plataforma e o problema de contratar seguro ia ficar a cargo do motorista e não dela. Então, portanto, é patente a finalidade empresarial das demandadas do transporte de passageiros. Ficou sacramentada essa questão aqui. Tá? A economia compartilhada. Aí ela vem falar aqui que economia compartilhada, e as desembargadoras derrubam esse argumento com o seguinte argumento. A propósito dessa prática, os especialistas não reconhecem na atividade desenvolvida pelas demandadas a existência efetiva de compartilhamento, observando que, na realidade, tais empresas lucram sem nada compartilhar. Tá? O que, inclusive, deu ensejo à criação do termo ride washing. Então, o ride washing, eu vou colocar aqui para vocês, ó, que é essa palavra aqui. Olha bem, interessante isso aqui. Ride washing, ride é carona, washing é lavar. Então tá lavando carona, ou seja, eles estão querendo mascarar, tá certo? Isso aqui é uma falácia, outra falácia. Isso aqui é um estelionato digital, ou um estelionato corporativo, de dizer que a economia é compartilhada. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tô indo para o aeroporto, tá? E vou dar carona para alguém que quer ir para o aeroporto no mesmo dia, no mesmo horário que eu, essa pessoa vai compartilhar dessa viagem comigo. Então é uma coisa. Agora, o motorista sair da casa dele e ir na casa do cliente, pegar o cliente para levá-lo no aeroporto, é diferente. Não está havendo compartilhamento nenhum. Está havendo uma atividade econômica com fins lucrativos. Tá certo? Então, são diferentes. Então, compartilhado por exemplo, o táxi lotação, né? Que aqui no caso de Belo Horizonte, ele sai da rodoviária e vai até a Praça do Papa. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o dia inteiro. Então, você pode compartilhar essa subida e essa descida total ou parcial. Então, se você quer sair da rodoviária e quer ir na Praça do Papa, então você utilizou o percurso total. Ou senão, você pode ficar pelo meio do caminho. Então, isso é compartilhamento, tá certo? E o que ela alega aqui foi desmistificado mais uma vez essa questão de economia compartilhada. Habitualidade e eventualidade. Tá? Aí nós vamos de novo aqui nesse assunto. Está amplamente comprovada pelos documentos. Tá? O trabalho de motorista foi realizado de modo habitual. Então aqui, o trabalho era feito diariamente. Então, com um parágrafo, tá? Encerrar essa questão aqui da habitualidade ou da eventualidade. Questão da onerosidade. Então aqui elas estão citando aqui um magistrado, doutor Aloysio Sampaio, contrato individual do trabalho em sua vigência, tá? Então, o que ele coloca aqui? Salário ou remuneração pois, a contraprestação devida pelo empregador seja diretamente paga por ele ou por terceiros, como a gorjeta. Então, o dinheiro que o motorista recebe não sai da Uber, sai do bolso do cliente. Então, aqui está querendo dizer exatamente isso. Tanto faz se saiu de A ou saiu de B, é uma remuneração. Na espécie, os mesmos documentos antes citados revelam que as demandadas, né, Uber, concentravam em seu poder, em regra, os valores pagos pelos usuários, realizando posteriormente o repasse ao demandante. Isso aqui eu já discuti lá no vídeo anterior. A questão da parceria, tá? Olha bem que essa questão da parceria, ele está dizendo aqui que o motorista fica aí com torno de 75%, 50%, 60%, porque agora mudaram o contrato, né? Então, é que ele é obrigado a arcar com todos os custos de manutenção do carro. Então, elas estão desmistificando aqui também, dizendo que isso não é parceria, tá? Com relação à pessoalidade, aqui, olha bem, de novo, é inequívoca e confessada pelas demandadas. Argumentam que o mesmo veículo pode ser utilizado por vários motoristas. Então, você pode ter um carro para 24 motoristas nas 24 horas do dia, não tem problema. Mas a cada hora vai mudar o motorista, ele vai entrar com o seu celular e com o aplicativo baixado, que é o seu cadastro na plataforma. Então, pode ser um carro para 24, mas cada um motorista, cada um dos 24 tem que ter o seu cadastro individual pessoal, tá certo? Então, ficou aqui essa questão da pessoalidade também sacramentada. Subordinação.
Aí vem a questão de novo da subordinação, que eu já falei no início lá, subordinação digital. A afirmação de que o motorista pode ficar ilimitadamente offline e recusar solicitações também não condiz com a necessidade empresarial, porque ela alegou aqui que o motorista não, ele liga quando ele quer. É mentira. Na minha época, o meu celular ficava buzinando o tempo todo, eles mandando mensagem dizendo assim: tá preço dinâmico, você vai ficar dormindo, você vai ficar em casa, você não quer aproveitar para ganhar dinheiro. Era um inferno, esses algoritmos massacrando o ser humano. Então, vem dizer aqui que não tem subordinação, é balela. As empresas se valem de mecanismos indiretos para obter o seu intento de disponibilidade máxima do motorista. Tá? Então, isso aqui é longo, extenso, tá? O vídeo já deu 20 minutos. Por fim, a alegação de que as empresas não impõem aos motoristas regras de conduta tampouco restou comprovada. A confissão das demandadas, de novo, usou o argumento da Uber contra ela própria, de que as avaliações dos usuários são decisivas para a manutenção. A questão da avaliação. Se ele não tiver avaliação boa, que for o meu caso, o caso de todo mundo, você é excluído da plataforma. Então, só para encerrar aqui, tá? Os advogados devem pegar aqui o GE Uber, que é um relatório conclusivo do grupo de estudos, tá certo? Produzido pelo Ministério Público do Trabalho, do qual eu participei lá com 5 minutinhos lá com o vídeo lá. A mutação da subordinação às constantes reestruturações produtivas. Então eu vou encerrar por aqui, já demandou muito tempo, mas eu queria dizer, só para finalizar aqui, é o seguinte: que a Uber é uma plataforma digital, estamos vivendo então a 4ª revolução industrial, estamos no olho do furacão e pelo que eu estou percebendo, a gente não tem notícia boa para frente. Essa Uber é uma desgraça nas nossas vidas, essas plataformas, tá certo? Que corrompe o poder executivo, corrompe o legislativo, corrompe e pressiona o judiciário e compra essa imprensa maldita e prostituta que se vende por anúncios e se cala. Bota uma tarja na boca, uma mordaça e se calam. E deixam então milhões de motoristas semi-alfabetizados nas mãos dessas plataformas maquiavélicas para poder destruir. Então estão escravizando mais de 500 mil de motoristas do Brasil, quebraram o sistema de táxi, produziram um prejuízo